Bom dia oficialmente agora. Vamos iniciar aí nossa manhã de exercícios, trabalhando com SQL. Bora lá. Bom, obviamente, todos vocês já estão providos da máquina, né, do seu cloud. Chique demais. Primeira coisa que nós temos que fazer, nosso processo normal, entrar lá no cloud e ligar nossa máquina, que possivelmente vai estar desligada. E eu já estou entrando aqui. Olha lá, minha máquina está rodando. Legal. Está rodando direto, ela não desligou. Isso é bom. Me responda aí, a máquina de vocês está rodando ou está parada? Se ela estiver stopped aqui, vocês têm que ir aqui no cantinho e mandar ela ligar. Obviamente para mim agora é desligar, né? Mas para vocês é ligar. E eu ainda tenho uma novidade, porque agora eu consegui dar zoom na minha máquina para ficar maior para vocês, caso a gente tenha que trabalhar aí. É um pouco ruim de enxergar, né? Porque fica caminhando na tela, mas de qualquer forma vocês conseguem enxergar o que eu estou vendo aqui de uma maneira melhor, né? Então, obviamente, se a máquina de vocês não estiver rodando, não estiver running, vocês vêm aqui, clica nesse botãozinho aqui e dá um power on, vai estar ali, né? Minha máquina de lavar quebrou. É, na hora de comprar outra então. Bora trabalhar e comprar outra. É, peixe pula do aquário mesmo. Eu já tive um que fez isso. Bora lá, como é que estão as máquinas de vocês? Quero perguntar para vocês o seguinte. Agora eu preciso que vocês verifiquem a máquina de vocês e verifiquem se na máquina de vocês foi instalado um MySQL Workbench, se ele está instalado aí no computador de vocês. O símbolo dele, né, o íconezinho dele é esse aqui, ó. O íconezinho dele é esse, né? Preciso saber se as máquinas, todas as máquinas têm, porque isso foi pedido, então já era para estar pronto. Caso não esteja, aí eu vou ter que, né, conversar com o pessoal aí para poder agilizar o processo, porque a gente precisa disso para poder trabalhar. Todas têm? Tudo bem. Mesmo Linux vai ter também o MySQL Workbench lá instalado. Não é problema. Vinícius está dizendo ali que não tem. Gabriel também não. Então tem algumas máquinas que não tem instalado, pelo que eu estou vendo. E algumas têm. Maravilha. Bom, eu vou reforçar o pedido, mais uma vez, para que a Secretaria de Educação instale logo esse Workbench nas máquinas aí para a gente poder trabalhar. Mas eu não posso ficar esperando. Então,
para quem não tem instalado nas máquinas, ou você senta junto com alguém que tem, ou simplesmente presta atenção na aula, porque isso aqui tudo vai ser colocado depois para vocês e vocês vão poder fazer sem nenhum problema. Inclusive, se eu não estou enganado, durante essa semana que passou, deixa eu ver aqui, segundo ano, peguei uma das duas turmas aqui, sim, eu mandei lá para vocês o GitHub da base, isso é a sequência de comandos, está separada em três arquivos, né? Esse é o GitHub de vendas, está separado em 3 arquivos, que é a estrutura, os dados e carries extras que vocês podem fazer para fazer pesquisa nessa estrutura aí. Então está lá no GitHub, basta vocês clonarem para a máquina de vocês. Ah, como é que eu clono? Ah, você clona dessa forma aqui, ó, que nem está aqui, ó. Git clone e esse endereço que eu passei aqui. Esse é clonagem por HTTPS. Aí tem a outro tipo de clonagem, que daí é por SSH, que é esta aqui. SSH você tem que ter uma chave SSH instalada, então normalmente você não tem, geralmente as pessoas não fazem isso. Mas então eu dei os 2 meios de você poder baixar esse arquivo, que seria ou com o git clone baseado em HTTPS, ou o git clone baseado em SSH. Tá? Aqui, se você clicar, ele vai para o site do GitHub, na minha conta, no diretório justamente dessas carries. Aqui embaixo você, por exemplo, pode clicar e ver os arquivos. Se você de repente não quer baixar, eu quero só copiar para a minha máquina, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, você pode clicar nesse arquivo, ó, ele vai aparecer escrito aqui, você pode selecionar ele, que nem eu selecionei, copiar e colar na tua máquina no arquivo que você quer formar na tua máquina, tá? Então tem essas várias formas aí de você levar o arquivo para lá, não necessariamente você precisa clonar o diretório, você pode simplesmente copiar os arquivos. Beleza? Ficou alguma dúvida disso? Não, né? Então agora vamos conectar. Beleza. Todo mundo pronto? Vamos começar então. As máquinas do pessoal que vai operar aí, que está tendo o MySQL Workbench, já ligaram, estão rodando. Me dá o positivo aí se o Cloud está em pé já, se ele já botou a máquina em pé para a gente poder trabalhar. Dá um positivo aí. Na verdade, tudo que a gente está fazendo aqui é mais para ter o conhecimento, né? Porque vocês precisam primeiro entender como funciona essa mecânica para depois realmente fazer. Eu gostaria que todo mundo fizesse junto, mas infelizmente a gente tem essa situação aí que não tem o Workbench em todas as máquinas. E por não ter o Workbench em todas as máquinas, a gente tem um outro detalhe, que daí também para você subir a base de dados, isso é, fazer os comandos que vai gerar a estrutura, fazer os comandos que vai gerar os dados dentro do banco, também não tem como, porque eu preciso do client. Então, preste atenção na minha máquina, que está tudo montado, já está tudo no ar, e a gente pode trabalhar nela, para vocês entenderem. E essa semana, de novo, saindo daqui hoje, depois talvez agora até no intervalo, às 10 horas, né, que tem o intervalo, eu vou procurar aqui a coordenação aqui do Escola Estúdio e vou reforçar de novo o pedido para que eles entrem em contato com os diretores de vocês, enviem os e-mails, que também já foi enviado, solicitando para que tenha a instalação desse software aí na máquina de vocês. Basicamente é o único software que a gente precisa instalado.
O resto a gente trabalha tudo em cloud, então não tem necessidade. Mas esse software eu preciso instalado. Infelizmente, ele tem que estar instalado para todo mundo poder operar. E aí a gente vai fazer subida de base com ele para vocês verem como é que é. Tá bom? Então vamos lá. Revisando alguns conceitos. Pode falar, Lucas. Ah, tá. Clicou errado, imagino eu. Então vamos lá. Revisando alguns conceitos. Nós temos então várias tabelas, né, dentro desse esquema, desse banco de dados, né, chamado vendas. Veja que meu default DB ele está em negrito, meu vendas não, porque meu vendas não é o banco padrão. Então eu vou ou setar ele como default schema, olha lá, agora ele ficou em negrito, isso é, tudo que eu digitar aqui agora está se referindo a ele, não está se referindo ao default DB. Então vamos começar lá, só para relembrar que a gente já viu isso aqui. Select asterisco from clientes, obviamente ele vai me trazer tudo que é de clientes. A gente já conversou e lidou com essa situação, né, do que é select, asterisco, from clientes. A gente traduziu, né, lembra que a gente é só usar quase que uma tradução literal e já entende esse conceito. Então, da mesma forma que eu vejo tudo de clientes, eu posso listar tudo de vendas. Listou todas as minhas vendas, listou todos os meus produtos, com os valores dele, quanto eu tenho em estoque, assim por diante. Aí, aqui, essa aqui vocês já não viram, né? Eu posso, por exemplo, trancar a minha consulta ou criar um filtro, né, que me diz que eu só quero produtos que tenham preço maior que R$1.000. Então, select asterisco from produtos, where preço maior que 1.000. Se eu executar isso, ele me traz 3 aparelhos lá que eu tenho que custam mais que R$1.000. Um custa 1.299, outro custa 1.200 e outro 4.500. Eu posso, por exemplo, procurar um produto que é um notebook específico. Então eu sei como ele está cadastrado no meu banco de dados e eu simplesmente procuro notebook gamer, porque eu sei que é assim que ele está cadastrado. E ele me traz o notebook gamer. Mas e se eu quiser procurar tudo que tenha a palavra mouse, por exemplo? Como eu procuro? Eu procuro usando like. Isso tudo a gente já viu, né? Eu só estou passando agora rapidamente para a gente poder ter esse conceito. Confirmem aí, mas a gente viu isso na semana passada, certo? Dê um positivo aí. Pessoal, estou aguardando. Preciso da interação de vocês para a gente poder dar dinamismo à aula, senão a aula começa a ficar complicada. Obrigado, Luísa. Então o like a gente já viu na aula passada, do jeito que ele está aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, ficar melhor. Se eu rodar, select asterisco from produtos, where nome like mouse. Veja que eu tenho esse wildcard aqui na frente e atrás. Isso aqui significa tudo que tem antes e tudo que tem depois, não me importa, mas traga. Se eu rodar esse cara, ele me mostrou aqui, eu tenho mouse sem fio e tenho mousepad. Então está escrito mouse em todos os lugares. Se eu quiser que esteja escrito qualquer coisa antes de mouse, e mouse vai terminar o meu registro, né, o nome do meu registro, então eu coloco antes esse wildcard. Então tudo que está escrito com mouse e termina com mouse, ele vai trazer. Ele não trouxe nada. Por quê? Porque ele simplesmente não tem nada que seja cadastrado que termine com a palavra mouse. Não tem. Aqui é o contrário. Eu quero buscar tudo que comece com mouse. Então ele tem que estar escrito mouse e qualquer outra coisa. Então
a minha porcentagem está na parte de trás. Se eu rodar essa carry, né? Então tá lá, ele trouxe mouse sem fio, mousepad. Está tudo no início, mouse está escrito nisso. Pode falar, Vitor. Sim, eu solto sempre 5 minutos antes, né? Então, eu sempre estou sendo lembrado disso aqui também. Vamos focar aqui agora. Então, como eu estou pedindo para que escreva tudo que comece com mouse e tenha qualquer outra coisa depois, ele me trouxe mouse sem fio e mousepad. Já comentei com vocês sobre charset, o que deixa a minha pesquisa. Nesse caso, eu estou procurando mouse minúsculo e ele me trouxe mouse maiúsculo como resposta. Já comentei com vocês sobre isso ou não? Não? Então tá bom. O banco de dados, normalmente ele é montado em cima do que a gente chama de charset, ou dicionário. Esse dicionário ele pode conter ou não conter algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é a situação de que em um determinado dicionário, para mim, letras maiúsculas e minúsculas são a mesma coisa. Quando eu tenho essa situação, eu procurando mouse com letra maiúscula ou mouse com letra minúscula, para ele será a mesma coisa. Isso a gente chama de case insensitive, tá? É o nome que se dá a esse tipo de dicionário. Ele é case insensitive, também abreviado como CI. Então, às vezes, vocês vão ver listas de dicionário e nessas listas vocês vão ver que tem lá CI, underline CI, significa case insensitive. Case em inglês, referenciado a esse tema, case em inglês é se a letra é maiúscula ou minúscula. É chamado de case. E insensitive significa, então, que ele não tem sensibilidade se o case é maiúsculo ou minúsculo. Isso é, a esse tipo de case. Case insensitive, então, tira a minha obrigatoriedade de informar se é maiúsculo ou minúsculo a minha pesquisa. Se ele for case sensitive, não insensitive, sim sensitive, isso é, ele tem essa sensibilidade. Se eu digitasse mouse com letra minúscula, ele não iria achar mouse com letra maiúscula. Aí você tem que digitar exatamente como foi cadastrado. Ele acharia, nesse caso, por exemplo, vamos pensar num case insensitive. Essa pesquisa aqui, mouse com letra maiúscula e a porcentagem lá atrás, ele iria achar mouse sem fio e mousepad XL. Por quê? Porque o mouse começou com letra maiúscula e não interessa o que tenha depois. Mousepad começou com M maiúsculo, a palavra mouse, e não interessa o que tenha depois. Então isso ele iria achar, tá? No case insensitive. Mas se eu tirasse e colocasse um M minúsculo, ele já não achava mais, tá? Ele ia retornar nada. Então aqui nós temos 3 formas de fazer essa consulta. Eu quero que tenha mouse em alguma posição, eu quero que tenha mouse apenas no final e eu quero que tenha mouse apenas no começo. No nosso caso, o nosso charset case insensitive, eu não tenho a necessidade de escrever com maiúscula. Se eu escrever, ele vai achar da mesma forma, porque para ele, letra maiúscula ou letra minúscula serão iguais. Então aqui eu procurei com letra maiúscula, veja que ele trouxe também, e a mesma carry, se eu procurar com letra minúscula, ele traz da mesma forma, porque estamos case insensitive.
Tranquilo? Ficou claro? Alguma dúvida em relação a isso? Esse char7, você define o que aconteceu, Luísa? Não entendeu? Escreva lá o que você não entendeu que eu já te respondo. Esse char7, você escolhe ele quando você cria a tabela ou cria o banco. Se você selecionar o char7 quando você cria o banco de dados, cria o esquema, automaticamente ele vai descer esse char7 para qualquer tabela que você fizer. Agora, caso você não defina. Agora, se por exemplo, eu defini como char7 do meu banco um modelo específico, mas quero que uma tabela específica tenha um modelo diferente, eu crio essa tabela com esse novo modelo. Não tem problema nenhum o banco ter um modelo e a tabela ter outro. Mas normalmente a gente define isso quando cria o banco de dados, cria o esquema, para que ele replique esse char7 dali para baixo. Tranquilo? Se alguém tiver uma dúvida, coloca ali para a gente seguir. Bom, agora vamos começar a ampliar a nossa pesquisa. Vamos supor então que eu precise achar quem tem mouse, teclado e monitor. Então eu preciso fazer a consulta que vai procurar mouse, teclado e monitor. E assim está essa consulta aqui. Selecione tudo de produtos, onde o nome tenha mouse e o nome tenha monitor e o nome tenha teclado. Vou rodar essa consulta. Ele não me retornou nada. Aí eu pergunto. Ali em cima a gente viu que tinha mouse. E aqui embaixo eu estou pedindo mouse ainda, escrito em qualquer lugar. Ele deveria ter retornado pelo menos o mouse. Por que ele não retornou? Quem me responde? Escreve no chat ou manda, abre o áudio aí e fala. Por que não retornou nada? Alguém se arrisca? Posso repetir. Veja, eu fiz uma consulta aqui que eu quero trazer 3 produtos, ou mais, né? Não sei quantos tem na minha base. Mas eu quero trazer mouse, monitor e teclado. E fiz uma consulta aqui, select asterisco, foram produtos, selecione tudo de produtos, onde o nome tenha mouse em qualquer posição, e o nome tenha monitor em qualquer posição, e o nome tenha teclado em qualquer posição. Quando eu rodo essa consulta, ele não me traz nada. Por quê? Sendo que eu sei que quando eu rodo mouse, assim ele me traz. Vamos rodar de novo. Olha lá, mouse eu sei que eu tenho 2 produtos escrito mouse. Então aqui ele deveria trazer pelo menos esses 2 produtos se eu não tivesse teclado e nem monitor. Por que que ele não traz? Bora, povo, acorda aí e me responde. Por causa do end? Quem mais tem alguma colocação? Vitor te falou, também acho isso. Então tá bom. Porque não tem. Não, tem. A gente já viu ali. Mouse tem. Tem pelo menos 2, que é o mouse e o mousepad.
Então ele deveria vir pelo menos 2, né? Ponto e vírgula. Boa. Mas está aqui, ó. Se ele tivesse sem ponto e vírgula, ele ia dar erro. Ele não ia trazer vazio. Ele ia dar um erro. Vamos tirar o ponto e vírgula, então, para vocês verem isso. Ó, tirei o ponto e vírgula e mandei rodar. Ó, ele deu um erro aqui, ó. Essa consulta foi a que a gente fez antes. Essa que a gente fez agora. Deu um erro. Tá? O ponto e vírgula, então, se eu tirar ele, vai gerar um erro. Então, ele não está tendo esse erro, ele está executando, mas não está trazendo nada. Sim, ele ficou vermelho porque eu tinha tirado o ponto e vírgula. Agora ele não está mais, ó. A gente pode subir aqui, ó. Ele não está mais vermelho. Tá bom. Deixa eu ver quem que respondeu ali. Tá, já me avisaram aqui que são 9h52. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu descer aqui a conversa. O Lucas. O Lucas respondeu por causa do end. O Vitor também acho isso. Porque não tem ponto e vírgula, a gente já viu que não é. Falta vírgula ou ponto e vírgula, sei lá, também. Assim, não está errado isso, tá, gente? O que eu tô criticando aqui não é errado, tá? Tem que ter essa visão. Ah, será que eu esqueci de botar o ponto e vírgula? Será que pulei uma linha onde não devia? Isso aí também. A gente tem que verificar sim, não está errado. Ó, botaram aqui ponto e vírgula. Letra maiúscula. Não é, porque a gente está usando case insensitive. O segundo select está vermelho. Ele estava vermelho porque eu tinha tirado o ponto e vírgula, né? Então, agora eu vou botar o Lucas na saia justa, né? Por causa do end, exatamente por causa disso. Agora, nós vamos sair para o intervalo, né, que falta 2 minutinhos ali, e na volta da aula, o Lucas vai explicar para nós o porquê. O porquê que o end está dando problema, tá? Isso aí, tá bom, gostei. É esse espírito mesmo, Lucas. Tem que botar a cara mesmo e no mínimo que vai acontecer, você pode explicar alguma coisa que não é e eu vou corrigir. E é isso. E a partir daquele momento, todo mundo vai saber o que é. Perfeito? Então a gente vai parar agora, já são 9h54, vamos para o intervalo. Na volta do intervalo, o Lucas vai explicar para a gente por que o end está dando problema. Veja aí, Lucas, se você tem áudio, talvez você pode passar o áudio. Caso contrário, você passa escrito e eu leio para todo mundo escutar. Tá bom? Gente, até daqui a pouco. Depois do intervalo, estamos aí de novo. Bora, pessoal. Vamos lá. Como diz o Lucas ali, let's bora. Então, o que ficou, né, foi que o Lucas iria explicar para a gente por que o end está dando problema naquela carry. Vamos só revisar, relembrar, né? Para quem estava dormindo. Então a gente fez a carry ali, que eu estou querendo que volte para mim. Opa, peraí que caiu aqui, volta aqui, assim. Que eu quero pegar mouse, teclado e monitor e não está vindo, sendo que eu sei que tem pelo menos os mouses, porque a gente já testou. Então, Lucas, tem áudio aí, tem microfone, consegue abrir e falar para nós aí? Consegue me ouvir? Sim, todo mundo está ouvindo. Consegue me ouvir direito? Aqui está muito barulho aqui na sala. Sim. Pessoal, vamos ficar quieto aí. Silêncio agora que o Lucas vai explicar para nós. Vamos lá. O que eu acredito que seja porque o conector lógico end, ele requer que todas as variáveis sejam true. E como nós sabemos que somente como nós não sabemos como se pode dizer, nós sabemos que tem um mouse ali como produto, mas o end, ele manda que todos os outros existam também. Se os outros não existirem, o mouse também não vai
pelo menos um deles tem que ser true. Daí, acho que é isso, né? Beleza. Então vamos lá discutir agora. O que o Lucas falou. Palmas para ele. É isso aí. O que o Lucas falou foi que, porque a gente está usando o AND, significa que todos eles deveriam existir para poder ser positivo. Sim. Sim. Só que todos eles teriam que existir na mesma tupla. Porque existe monitor, existe teclado e existe mouse. Cada um deles está em tuplas separadas, isso é, em linhas separadas. Mas para esse cara ser validado, mouse, monitor e teclado deveriam estar na mesma linha. Então tinha como se tivesse um produto, um kit. Ó, pessoal, kit, mouse, monitor, teclado. Aí apareceria. Agora, como o mouse é um produto, teclado é outro e monitor é outro produto, então separados, são produtos diferentes, então ele não vai mostrar isso. Quando eu uso o AND ali, eu estou falando que os três estejam no mesmo. Então, por exemplo, eu poderia colocar letra M, letra O e letra U. Viria positivo. Então, like M, com a porcentagem, and like O, and like... deixa eu ver o que mais. And like T, por exemplo. Né? Com esse aí, viria. Mas sem esse, não viria. Por quê? Porque os três estão na mesma resposta, na mesma linha. Isso chama-se tabela verdade. Conhecem tabela verdade? A gente já comentou sobre isso. Parabéns aí ao Lucas, né? Tá prestando atenção, colaborando com a aula. Eu vou abrir agora aqui para a gente trabalhar uma tabela verdade, para a gente poder lidar com isso, né? Deixa eu ver aqui. Não, eu quero esse aqui mesmo. Vamos criar um em branco, só para a gente lidar com isso aí, para vocês terem essa visão, né? Pode colocar minha tela lá? Beleza. Pessoal, vamos escrever aqui então a questão da tabela verdade. Vocês já têm conhecimento sobre tabela verdade? Sim ou não? Me coloquem aí. Não? Nunca ouviram falar de tabela verdade? Quem conhece? Ninguém conhece? Todo mundo vendo aqui essa tabelinha no meio da tela? Vamos lá. Basicamente, a gente tem na tabela verdade algumas operações. Essas operações, elas podem ser AND, que é equivalente ao nosso E, pode ser OR, que é equivalente ao nosso OU. E o que a gente tem que deixar bem entendido é que essas operações, elas vão mandar no que a gente tem de resposta quando faz uma carry. Basicamente a gente usa essas duas para carry, mas existem outras. Existe NOR, existe SHOR, que são operações específicas para uma situação, mas inicialmente eu quero que vocês se atentem a AND e OR. Eu tenho duas coisas que a gente pode trabalhar aqui. Então, eu vou... Deixa eu ver se eu coloco maior um pouquinho. Fica melhor para vocês verem, né? Então, eu tenho...
Essas operações, então, de tabela verdade, elas, o próprio nome já diz, né? A gente trabalha com verdadeiro e falso, né? Verdadeiro e falso. Por isso a gente usa essas letrinhas V e F. E essas operações que eu vou fazer relacionadas a essas letras, a gente tem que estar esperto, porque isso vai me dar exatamente, deixa eu colocar aqui em laranja, aqui em laranja, para ficar bem visível mesmo para todo mundo. Eu quero que todo mundo entenda bem isso aqui. E aqui eu vou ter a operação que eu vou fazer. Ou melhor, vamos botar a operação em azul e o resultado em verde. Essas operações, nós temos que tratá-las, deixa eu ver aqui. Aí, ficou mais bonitinho. Nós vamos tratar operações diferentes para AND e para OR. Opa, volta aqui. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então a gente vai ter um kit de operação para AND e um kit de operação para OR. Esse aqui vai ser o nosso OR. E esse aqui vai ser o nosso AND. Beleza? Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Beleza. Gente, agora foco aqui. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da área de programação, de tecnologia, para poder entender lá no âmago as coisas, e isso vai ser usado em tudo. Tudo que vocês possam imaginar, a gente vai usar isso aqui. O operador do AND é o chapeuzinho. Esse aqui é o operador do AND. Deixa eu colocar ele aqui no meio. Opa, cliquei errado. É aqui. Né? E eu vou pegar esse cara e vou copiar até aqui embaixo. Não, ele não copiou um por um. E o operador do OR, na verdade, ele é um chapeuzinho ao contrário que a gente não tem. Mas eu vou botar a letra V minúsculo, só para a gente ter quase que a mesma representação. Ela é a letra V minúsculo. Né? Aqui é o chapeuzinho e aqui é o chapeuzinho virado ao contrário. Mas como a gente não tem isso no nosso caractere aqui, eu não vou ficar procurando. Na tabela ANSI tem, mas a gente não vai ficar procurando, então fica assim. Ficou claro, né? Então eu tenho em laranja os operadores, em laranja os operandos, em azul o operador e em verde eu vou ter a resposta. E aqui a gente começa o nosso brinquedo. Eu vou marcar aqui a minha coluna e já vou deixar ela alinhada ao centro, para ficar mais fácil para a gente escrever. Vamos lá. Se eu tiver verdadeiro e verdadeiro, a minha resposta será... Temos duas respostas apenas, verdadeiro ou falso. Tá? Quem acha que é verdadeiro, põe um positivo aí para cima. Quem acha que é falso, põe para baixo. Algumas pessoas estão achando que é falso, mas não é. Verdadeiro, falso igual o Gabriel.
Ah, mas vocês também são de lascar a capa da gaita, né? Verdadeiro e verdadeiro, ele vai dar para nós verdadeiro. Se algo é verdadeiro com outro algo verdadeiro, a combinação desses dois vai dar verdadeiro. Isso é, se eu faço um if ou uma consulta, monitor e teclado, monitor and teclado. Se tiver monitor e tiver teclado, ele vai retornar. Por isso, o nosso caso não retornou, porque eu tinha monitor e teclado e mouse no mesmo registro. Se eu tiver os três, ele voltaria. Como eu não tenho os três, deu falso. Então, e dará para nós verdadeiro e verdadeiro, dará verdadeiro. Verdadeiro e falso, o que dará? Alguém acha que... pessoas colocaram verdadeiro ali, que foi o primeiro veio como positivo. Tem alguns positivos ali. Veja, se eu falo assim, monitor e carro. Eu sei que carro não está na minha lista de produtos. Perfeito? Vamos pensar. Tá bom? Pode parar, Gustavo. Já deu, né? Já deu. Pensa comigo. Gente, tá bom, chega. Já foi. Se a gente está procurando monitor e carro, carro não está na minha lista de produto. Nunca vai estar lá. Se eu procuro algo que não existe com algo que existe, isso é, eu teria que ter um produto chamado monitor e carro. Como carro eu sei que não tem, porque a minha lista de produto é lista de produto de informática, né? Eu estou usando isso como uma analogia. Ah, professor, podia ter monitor para carro. Sim, mas não tem. Eu sei que não tem a palavra carro. Então, eu sei que monitor tem, mas não tem a palavra carro. Isso a gente já sabe como funciona, porque em cima a gente deu o mesmo exemplo. Tem que ter todas as palavras para ser verdadeiro. Como eu tenho monitor, tem, carro, não tem, isso daria falso, porque já não tem uma das opções. Então, verdadeiro e falso dá falso. A próxima, falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro é a mesma coisa, então eu estou negando a primeira e dando verdadeiro na segunda. O resultado é o mesmo, vai dar falso. A terceira situação. Agora eu tenho falso e falso. Tá bom, pessoal? Vamos lá, foquem aqui agora. Agora eu tenho falso e falso. Eu estou procurando na minha lista de produtos um produto que esteja escrito barco e carro. Eu sei que eu não tenho nenhum dos dois. Se eu não tenho nenhum dos dois, ele vai fazer o quê? Vai me retornar falso. Então, na tabela verdade do e isso aqui que tem que ficar gravado, na tabela verdade do e, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, se você faz um if, se tal coisa, se tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Se todas elas não derem verdadeiro, você nunca vai ter a resposta. A resposta sempre vai ir para o falso. Ela sempre cai no falso. Perfeito? Entendido?
Ficou alguma dúvida em relação à tabela verdade do e, do and? Não? Beleza. Vamos para outra tabela verdade agora do ou. Quando eu tenho uma verdade, melhor, né? Quando eu tenho uma verdade ou uma verdade, veja, a própria palavra já me diz, ou é uma ou é outra. Aquela que sempre prevalece é a verdade. Então, se eu digo uma verdade ou um falso, a verdade sempre vai prevalecer. Uma verdade e uma verdade, a verdade prevalece. Uma verdade e um falso, o falso quebra a verdade, porque tudo tem que ser verdade. Agora, uma verdade ou uma verdade, isso naturalmente seria uma verdade. Deixa eu pegar esses caras aqui e colocar todos centralizados. Seguindo esse raciocínio, uma verdade ou um falso, o que acontece? Eu preciso de uma verdade ou um falso. Um verdadeiro ou um falso. Quando eu tenho essa combinação, o verdadeiro sempre prevalece e vai dar verdadeiro. Quando eu tenho um falso ou um verdadeiro, é a mesma coisa, né? Só invertir a posição, o resultado é o mesmo. Agora, se eu tenho um falso ou um falso, o que me resulta? Falso, exatamente. Parabéns aos que responderam aí. Veja, por isso que a nossa pesquisa não funcionou, porque eu usei verdadeiros. E na minha condição, o que aconteceu foi que eu fiz algo que era verdadeiro and verdadeiro, deixa eu escrever assim também, and verdadeiro. Ou, se a gente fosse traduzir isso em álgebra booleana, Q and P and S. Isso é álgebra booleana. E aí você tem que descobrir se isso aqui é válido ou não. Então, o que vai acontecer? Vamos agora lidar com esse carinha aqui. O que acontece é que eu tenho nessa situação seria uma verdade e uma verdade e uma verdade. Isso me dá
verdade. Para montar essa tabela, a gente vai precisar adicionar mais umas coisinhas aqui, para a gente ter todas as respostas. Como que eu faço isso? Isso já é álgebra booleana para poder descobrir o resultado daquela consulta. Mas por que assim, professor? Porque nessa consulta, observem aqui, eu tenho uma opção e outra opção. São 3 opções. Então a gente vai montar essa tabela verdade agora para vocês entenderem em cima dela como funciona. Para se montar essa tabela verdade, o que a gente faz é o seguinte: se eu tenho 3 opções, então significa que eu tenho que ter 3 opções de verdade e 3 opções de falso. Perfeito? Para cada uma dessas opções agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Estou montando a tabelinha aqui. Só para vocês terem ideia de como funciona. Pronto. Aqui eu tenho todas as opções da minha tabela. Perfeito. Vamos lá então. Eu tenho 3 opções. Essas opções elas vão me dar situações que eu posso trabalhar. Então eu posso ter tudo verdadeiro, 2 verdadeiros e uma falso, 2 verdadeiras e uma falsa sendo a falsa do meio, as 3 falsas, as 2 da ponta verdadeiro, as 3 falsas e assim por diante. Tá? O que tem que ficar claro aqui para vocês é que nessa situação, que é a nossa primeira linha e a nossa última linha, elas têm que me trazer o resultado. Na tabela do AND, só vai me retornar verdadeiro se tudo for verdadeiro. Todas as outras opções, elas vão me retornar falso. Todas as outras opções me retornam falso. Não interessa quais sejam, elas serão sempre falso. E o que esse falso quer dizer? Na resposta. E é isso que é a grande chave para vocês entenderem. Onde eu tenho verdadeiro, ele vai me trazer resultado. Onde eu tenho falso, ele não vai me trazer resultado. Então a única hipótese que eu tenho de que retorne alguma coisa do banco é que monitor, teclado e mouse estejam na mesma linha. Estejam no mesmo registro. Aí eu tenho o retorno positivo desse campo. Ficou claro agora? Se eu tiver qualquer um deles que não tem, e no caso nosso vai ser essa linha aqui, porque eu não tenho mouse, não tenho monitor e não tenho teclado no mesmo registro. Por isso retorna nada. Retorna falso. A única forma de eu trazer algum registro é se eu tivesse as 3 palavras no mesmo registro.
Perfeito? Vamos voltar lá então. Então, deixa eu ampliar aqui para vocês. Então, nesse formato, se eu tentar mouse, monitor e teclado, eu não consigo trazer nada, porque eu não tenho registrado no mesmo registro. Mesmo registro que eu digo, para ficar bem claro, é isso aqui, ó. Eu teria que ter a palavra mouse, teclado e monitor no mesmo registro. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo, eu vou usar outro, eu vou escrever memória RAM DDR5. Então, eu teria, não vou nem apagar esse cara, para isso ainda continuar formando informações para vocês, e vou trocar essa consulta. Eu vou chamar de memória, veja que eu escrevi sem acento, porque eu também estou usando um char7, que não interessa se a palavra é acentuada ou não, ele vai achar. Era RAM, né? E DDR5. Aí eu te pergunto, agora ele traz registro ou não traz? Positivo ou negativo aí? Hein, pessoal? Nessa consulta aqui, vai trazer ou não? Vai, porque a gente atendeu as três situações aqui. Vai dar verdadeiro e vai dar verdadeiro. Isso é, eu tenho as três palavras na mesma tupla. Então, vou rodar. E ele retornou na memória RAM DDR5. Então, significa que mouse, monitor e teclado tinha que estar escrito no mesmo campo. Agora, a gente vai tratar do OU. E lembrando que o OU, ele pode dar verdadeiro se um dos campos der verdadeiro. Diferente do AND, do E, que todos os campos têm que dar verdadeiro, o OU, com apenas um campo verdadeiro, ele me retorna. Isso é, se eu procurar mouse ou monitor ou teclado, ele me retorna mouse, monitor e teclado. Se eu procurar, fazer uma outra consulta aqui, mouse, carro e barco. Pergunta: sabendo a lista de produtos que nós temos aqui, vamos lá de novo. Sabendo dessa lista de produtos, se eu fizer a consulta mouse, monitor ou carro, ou mouse, ou monitor, ou carro, tendo essa lista de produtos aqui, o que ele vai retornar? Escrevam para mim aí na tela. Pode escrever o código ali. Ah, eu acho que vai retornar o código 1 e o 3. O ID ali, para ser rápido. Coloque ali na tela. Qual o código que irá retornar? Nessa consulta de mouse, carro e barco.
A maioria... Tropa do 2 dá like, vou. Assim, a maioria escreveu o 2, né? A maioria escreveu o 2. Só que vocês foram um pouco apressados demais. Porque olha o que está escrito aqui, ó, no 17. Então ele vai ter que me retornar o 2 e o 17. Porque também está escrito mouse e a minha consulta é esse mouse aqui, ó. Pode estar escrito antes ou depois. É isso que a gente tem que entender e ter calma na hora de analisar as coisas. Então agora eu vou rodar essa consulta e ele me trouxe mouse e mousepad, que são as coisas, os objetos que têm a palavra mouse. Mas percebam que ele não trouxe nada de carro e nem de barco. Se eu colocar em vez de ou and, ele não me traz nada. Porque tem que ter mouse, tem que ter carro e tem que ter barco no mesmo registro. Perfeito? Então agora, sabendo que esta consulta com ou, ele me traz cada registro que tem, aí eu posso, através de uma consulta dessa, saber se tem mouse, se tem teclado ou se tem monitor. E se tiver algum deles que tem as 3 palavras juntas, escritos no mesmo registro, ele também vai trazer. Tranquilo? Essa inteligência de query, de consulta, vocês têm que desenvolver, tá? Entender os processos, não ser afobado e responder a primeira coisa que aparece, ver os dados com calma, isso faz parte da profissão de ser analista. Isso faz parte dessa profissão. Tranquilo? Aí eu posso evoluir esse banco que eu tenho em consultas mais parrudas, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tenho vendas. E em vendas eu tenho a data da venda, o ID do cliente e o ID do vendedor. Veja que eu não tenho nenhuma outra informação com nome, com quem vendeu, a não ser código. E esse banco, ele chama-se relacional, justamente porque a gente faz a relação entre as tabelas através desses códigos. Esses códigos que a gente usa são chamados de chaves primárias. As chaves primárias são esses códigos que juntam essas tabelas e geram relacionamentos. Vamos ver então, por exemplo, se eu quiser saber de uma específica venda, quem foi o vendedor e quem foi o cliente. Olhando aqui, eu não sei o nome. Eu simplesmente não sei. Eu sei que tem a venda, que foi o cliente 5 e o vendedor foi o 2. Mas quem é o cliente 5 e o vendedor 2? Então a gente agora vai começar a usar o relacionamento para poder resolver isso aí. Beleza? Como fazemos isso? Então, por exemplo, eu quero escrever em minúscula, já que tudo estava em minúscula. Eu quero tudo de venda, de vendas de clientes
e de vendedores. Eu quero todas as informações de vendas, clientes e vendedores. Onde? Onde o quê? Onde a minha venda seja 5, por exemplo. Então eu vou tratar dessa venda aqui que eu marquei. Se eu fizer isso, eu vou pegar vendas, clientes e vendedores em que a venda é 5. Vou botar o ponto e vírgula aqui. Quantas vendas eu tenho? Coloque o número aí para mim na tela. Quantas vendas eu tenho que é número 5? Uma venda. Perfeito. Esse é o ID da venda. Eu nunca mais terei uma venda número 5. É como uma nota fiscal. Mateus, a gente não está brincando aqui, ok? Estamos falando sério. Na hora que você for fazer um vestibular, digita lá 6-7 na prova e vê se você consegue acertar ou passar para uma faculdade. Então eu só tenho uma venda 5. Só uma, mais nenhuma. E nenhuma outra vai tomar o lugar da venda 5. Claro, a não ser que eu faça o update do banco, mas não é o caso. Da mesma forma que uma nota fiscal é gerada, você gera uma nota fiscal, ela tem um número e naquela loja, isso é, para aquele CNPJ, jamais existirá outra nota fiscal com aquele número. Tipo o CPF da venda. Isso mesmo, Gabriel. Falou perfeito. É o CPF da venda. E todo o banco, a gente sempre usa um código que é o CPF, usando a analogia do grande Gabriel, que é o CPF daquela tabela. Então, para clientes, eu tenho um ID do cliente. Para venda, eu tenho um ID da venda. Para o fornecedor, eu tenho um ID do fornecedor. Do produto, eu tenho um ID do produto. E assim, eu travo esses dados e eu posso trabalhar com eles. Nem sempre diferente do ID da venda, na tabela pode ter mais venda com o mesmo ID do cliente. Exatamente. Gabriel está mandando bem aí. Eu posso ter mais de uma venda para o mesmo cliente. Então, por exemplo, agora, um exemplo real, não é nem analogia, é um exemplo mesmo. Eu sempre faço compra no mesmo mercado. Então, se forem levantar as compras que eu faço nesse mercado, eu teria pelo menos várias compras que têm IDs únicos, mas para o mesmo cliente, que sempre sou eu, para o mesmo CPF. E é isso. Entenderam? Dessa forma, então, esses IDs que nós chamamos de chaves primárias, e eles são referencialmente a chave primária, nós podemos fazer ligações entre essas tabelas usando esses IDs. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Dentro dessa estrutura de consulta que eu fiz aqui, select asterisco from vendas, clientes e vendedores, onde o ID da venda é 5. Eu teria que ter uma resposta, mas se eu rodo esse caso, eu tenho, várias respostas. Por que eu tive tantas respostas assim? E agora eu vou explicar. Quando vocês fazem uma consulta usando várias tabelas, vocês têm que informar os campos de relacionamento dessas tabelas.
Caso contrário, ele vai pegar da venda 5 todos os clientes. E aí eu não estou falando dos clientes que compraram a venda 5. Eu estou falando a lista de clientes. Ele pega tudo que tem na tabela de clientes. E para cada um desse, ele multiplica todos os vendedores. Se eu tiver 5.000 clientes e tiver 10 vendedores, eu teria uma tabela com 50.000 registros por um erro de carry. Como eu tenho uma venda, vamos ver aqui quanto que deu. Ele me retornou 46 linhas, tá? Então, para uma venda, ele multiplicou pelo meu número de clientes, que eu não sei qual que é, vamos ver. Então, meu número de clientes aqui deu quanto? Eu tenho 23 clientes. Vamos voltar lá na nossa consulta. Vou executar ela de novo para a gente ter ela na tela. E ele retornou 46. Então, para cada venda, a venda eu disse, é o ID 5, então ele me trouxe uma venda. Ele trouxe todos os clientes para cada essa uma venda, então ele trouxe 23. Para cada vendedor. Vendedor eu tenho 2. Então ele pegou 1 vezes 23 vezes 2, resultando 46 linhas de retorno. Se eu tivesse 5.000 clientes e 200 vendedores, ele me trazia 2 milhões de registros. E é isso que a gente tem que entender. Se eu fizer uma carry em que eu não amarro essas chaves primárias, trocando no palavrear onde eu não uso os relacionamentos, por isso é um banco de dados relacional, eu vou ter uma tabela, um retorno, uma resposta absolutamente errada. Ficou claro? Então agora a gente vai fazer a consulta como deve ser feita com os relacionamentos. Eu tenho duas formas de fazer relacionamento. Eu vou fazer a mesma consulta das duas formas para vocês já terem isso em mente. A primeira forma, usando o relacionamento no where. Na condição da minha consulta é onde eu vou colocar os meus relacionamentos. Então vamos lá. Agora eu vou fazer essa consulta no formato indentado, que é como se eu estivesse programando, não escrevendo numa linha só. Então ela vai estar escrita em várias linhas, para poder ficar mais prático para vocês verem. E também ir se acostumando com esse formato. Select, asterisco, from, clientes, vírgula. Opa, não, vendas antes. Vendas, vírgula, clientes, vírgula, vendedores, where. Então, selecione tudo de vendas, clientes e vendedores. Onde? Onde o quê? O meu ID venda seja igual a 5. Então, isso aqui indentado, esse formato de escrita, é igual a isso aqui escrito numa linha só. Só que eu preciso de mais condições. Eu preciso agora fazer os relacionamentos. E lembra que eu falei que eu iria fazer os relacionamentos dentro da cláusula where. Essa é a cláusula where, onde, então aqui dentro eu vou fazer os meus relacionamentos. Quando eu uso dessa forma, geralmente eu começo pelos relacionamentos. Nunca pelo que separa as coisas, pelo filtro, e sim pelo relacionamento. Então eu vou criar cada relacionamento de cada tabela, para a gente poder ter o resultado que nós queremos.
O primeiro relacionamento. E agora eu vou usar uma outra técnica que é extremamente importante. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar apelidos para as minhas tabelas. Isso facilita bastante a escrita e vocês vão entender. Quando eu trabalho com várias tabelas em uma consulta, eu tenho que começar a nomear os campos, como aqui embaixo. Eu tenho que começar a nomear esses campos com o nome de qual tabela. Porque, por exemplo, eu posso ter produto, tabela produto, campo ID. Dentro da tabela produto, aquele campo é o ID. Mas na tabela clientes eu também tenho um campo chamado ID. Então, produto tem um campo chamado ID, vendedor tem um campo chamado ID, cliente tem um campo chamado ID, vendas tem um campo chamado ID. Todos esses campos têm o mesmo nome, mas cada um deles é referente a uma tabela. E quando eu vou escrever aqui embaixo, eu preciso informar de qual tabela é. Porque se eu escrever ID, 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 ele vai falar, eu tenho várias tabelas com campos ID e eu não sei qual que você está se referindo aqui. Então a gente passa a escrever nome e sobrenome de cada campo. Eu poderia escrever vendas, ponto. Vendas.id venda é igual a 5. Eu falei o campo ID venda da tabela vendas. Mas eu posso encurtar isso para eu escrever menos. Eu venho aqui em vendas e digo V. Venho aqui em clientes e digo C. Venho aqui em vendedores e digo D. Não me interessa o apelido que eu estou dando. Pode ser abacate, banana e maçã, desde que eu sempre me refira a essas tabelas através desses apelidos. Então, em vez de eu escrever vendas aqui embaixo, eu posso simplesmente colocar V. Olha que interessante. E olha que interessante isso. Isso aqui está errado, mas eu vou só mostrar para vocês verem. V, ponto. Ele já me abriu todos os campos da tabela vendas. Por quê? Porque ele sabe que V está se referenciando à tabela vendas. E aqui daí eu posso buscar o campo que eu quero. Tranquilo? Vamos usar isso a nosso favor, então. Então, agora eu começo os relacionamentos. Vou dar mais uns enters aqui para a gente escrever nossos relacionamentos. Então, eu sei que na tabela vendas eu tenho o ID do cliente e o ID do vendedor. Então, eu quero dizer que o V ponto, ponto que? ID cliente. Então, na minha tabela vendas, o ID do cliente, ele vai ser igual ao cliente ponto ID cliente. O ID cliente da tabela vendas é igual ao ID cliente da tabela cliente. Isto é o mesmo campo. Segundo relacionamento, and o V ponto o V ponto, ops, aqui não está aparecendo, ID do vendedor, eu estou cruzando o ID do vendedor com D ponto, lembra que eu chamei ali, pode falar, Gabriel. Pode falar. Ou escrever. Por que está mostrando vários ID5 na venda? Eu acabei de explicar isso. Porque ele está multiplicando uma venda por todos os clientes, por todos os vendedores. Lembra que eu falei isso? E para evitar isso e realmente ele cruzar dados com dados, a gente vai fazer o relacionamento,
que é a grande sacada dos bancos relacionais. Então, continuando. Agora, quando eu coloco D ponto, significa que eu estou colocando que é a tabela vendedores. Eu chamei a tabela vendedores de D. Eu podia chamar de abacaxi, laranja ou qualquer coisa aqui. E eu quero que esse cara seja o ID do vendedor. Veja, então eu cruzo a tabela vendedor no campo ID cliente com a tabela cliente no campo ID. ID cliente. Eu cruzo a tabela vendedor, ID vendedor, com o campo ID vendedor da tabela vendedor. E com isso eu fiz os dois relacionamentos que amarram esses campos. Porque agora só vai dar verdadeiro quando, não é quando tudo estiver na tela, como estava acontecendo antes. Agora, o verdadeiro, na minha tabela verdade dessa consulta, só acontece quando o ID do meu cliente na tabela vendas for igual ao ID do meu cliente na tabela cliente. O ID do meu vendedor na minha tabela vendas só vai dar verdadeiro quando for o ID do vendedor da tabela vendedor. Eu estou usando tabela verdade, escrevendo em condições de igualdade dentro do banco, para que a minha tabela verdade aconteça e dê verdadeiro em todas as posições. O que não aconteceria com o resto da tabela. Se eu for analisar o resto da tabela, de todos aqueles 46 registros, apenas um vai dar verdadeiro em tudo isso que eu estou escrevendo. E é esse registro que eu quero que volte, o registro real. Com isso agora, eu termino a minha cláusula dizendo que eu quero que ID do cliente da tabela venda seja igual ao ID do cliente da tabela cliente. O ID do vendedor da tabela vendedor, eu quero que seja igual ao ID do cliente da tabela vendedores. E o ID de venda da tabela vendas seja igual a 5. Vamos rodar esse cara? Vou puxar aqui para cima. Vamos rodar esse cara. E ele me retornou agora exatamente o que eu queria. A minha venda específica. Eu cruzei os dados, transformei aqueles 46 registros em apenas um registro verdadeiro. Porque todas as outras linhas, se a gente fizesse manualmente, ia dar falso. Porque eu não tenho ID de venda 5 com cliente 1, falso. ID de venda 5 com cliente 2, falso. ID de venda 5 com cliente 3, falso. E assim por diante, ID de venda 5 com cliente 6, verdadeiro. Ele segurou esse registro. ID de vendas 5 com ID de cliente 6 com ID de vendedor 2, falso, porque não é isso que está na tabela vendas. ID de vendas 5 com cliente, ID de cliente 6 com ID de vendedor 1, verdadeiro. Então, este cara deu positivo, é a única linha que deve retornar daquelas 46 linhas que foram embaralhadas. E o que acontece com esse tipo de condição? Ele não vai fazer essa multiplicação de dados, ele vai achar exatamente. Ele procura o ID 5 com o cliente 6 com o vendedor 1. E aí, bingo, ele me traz os dados. Mas veja, eu não quero saber esse monte de coisa aqui, quando que é, o que foi, a comissão do vendedor. Eu não quero isso. A única coisa que eu quero daqui é saber o nome do meu cliente, o e-mail dele para entrar em contato e o nome do meu vendedor. Então vamos pedir isso. Só que eu vou pedir numa outra consulta para a gente ter essa evolução de raciocínio para vocês guardarem isso. Vamos lá então. Eu vou pegar essa mesma consulta, vou colar aqui embaixo e nós vamos trabalhar essa consulta agora para retornar só aquilo que eu quero. Veja que eu disse que
Cliente eu chamei de C, vendedor eu chamei de D. Então eu posso usar isso aqui também. Eu posso escrever, por exemplo, C ponto, nome do cliente, vírgula. Eu queria nome do cliente, nome do vendedor. Vendedor é D. Está escrito aqui, ó, vendedor é D. Então, D ponto, nome do vendedor. Veja que nas duas tabelas eu tenho o mesmo nome do campo. Aqui, se eu escrevesse nome, ele ia dar um erro dizendo que eu tenho ambiguidade de campo. Vamos fazer isso para vocês verem? Né? Não vamos ficar só no vai acontecer. Vamos fazer então. Deixa eu só copiar isso aqui para minha memória, para eu não precisar digitar de novo. E eu vou digitar assim, ó. Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Eu coloquei nome. Naturalmente, nós já sabemos que quando eu for procurar select nome, cara, eu tenho nome na tabela de cliente, eu tenho nome na tabela de vendedor. Que nome você está falando? Isso a gente sabe de forma natural, mas vamos ver o banco responder esse tipo de coisa. Olha, ele respondeu com um erro, dizendo lá, column nome in field list is ambiguous. Isso é, a coluna nome na sua lista de campos é ambígua. Isso é, tem mais de um. Ambíguo é que tem mais de um. Então, se eu não falar para ele qual o nome que eu quero, de qual tabela, porque eu tenho em ambas tabelas o campo nome, ele não vai poder me informar. E aqui sim, ele vai me informar o nome do cliente, o nome do vendedor, e vamos colocar aqui entre os dois C ponto e-mail. Então ele vai me informar o nome do cliente, o e-mail dele e o nome do vendedor. Essa vírgula está sobrando. Vamos rodar esse cara. Olha lá, nome do cliente, e-mail do cliente, nome do vendedor. Agora eu pergunto, vocês olhando assim, sem saber da posição da Carrie, vocês saberiam o nome de quem que é? É o Ricardo que é o cliente ou o Ricardo é o vendedor? Então a gente pode colocar apelidos nesses caras e esses caras melhoram para a gente a visualização. Então, se nome, eu vou dar o apelido de cliente. E-mail, vamos escrever minúsculo. Assim, ó, cliente, para ficar bonitinho. Né? A tabelinha que você vai mandar. E-mail. Ih, olha lá, deu erro por causa do menos que eu escrevi ali. Então vamos colocar assim. Isso é, passa do jeito que tiver. E nome, nós vamos colocar que é vendedor. Vamos rodar agora de novo. Cliente, Gabriel. E-mail, Gabriel. Vendedor, Ricardo. E aqui eu ainda posso colocar e-mail do cliente. E rodar de novo. Cliente, Gabriel. E-mail do cliente, gabrielm@email. Vendedor, Ricardo. Gabriel comprou. O que você comprou? O que será que o Gabriel comprou? A gente também pode descobrir aqui. Um mousepad? Será que foi só isso? Vamos descobrir? Usando o banco? Vamos ver nesse meu banco o que o Gabriel comprou. Excelente, né? Ter dado o mesmo nome, né? Legal. Era a próxima evolução nossa. Vamos nessa. Gente, até aqui ficou de boa? Tranquilo, né? Parece um monstro, mas não é. É uma questão só de vocês organizarem o pensamento. Mas agora eu quero saber tudo que o Gabriel comprou. Eu quero tudo que o Gabriel comprou. Aqui eu estou listando que foi o Gabriel que comprou. Agora eu quero saber tudo que ele comprou.
Eu sei que a venda do Gabriel foi a venda número 5. Isso eu sei, porque eu estou trabalhando com isso e estou vendo aqui que a venda dele, número 5, foi a venda que ele comprou as coisas. Mas então vamos lá, select asterisco, from vendas, where o quê? ID venda é igual a 5. Percebam como ele me ajuda a escrever? Ah, eu não lembro direito o campo. Se você fizer as coisas direitinho, ele vai te ajudar a escrever. Então agora a gente vai pegar tudo da tabela vendas para ver o que veio nessa tabela. Caramba, só vem o ID, que é o 5, que eu estou procurando, a data da venda, o ID do cliente e o ID do vendedor. Mas e os produtos que ele comprou? Não estão nessa tabela. Os produtos que ele comprou estão em outras tabelas. Está em outras tabelas. Está na tabela select asterisco from itens venda. Vamos começar por aqui. Entender a tabela. Veja que é tudo evolutivo. O que eu tenho nessa tabela aqui? Vamos subir aqui para a gente ver melhor. Eu tenho o ID do item, o ID da venda, olha que interessante, o ID do produto, a quantidade comprada e o preço unitário. Legal, então eu tenho um ID de controle, é o ID do meu registro, né? Eu tenho de qual venda foi, qual produto foi, a quantidade que ele comprou e o preço unitário. Então eu consigo saber que já que a minha venda é 5, então está aqui, ó, ID da venda 5, ó, ele comprou 2 produtos. Ele comprou o produto 1 e o produto 3. Ele comprou um de cada um. Mas, cara, aqui tá feio, né? A gente tem que, sei lá, ir caçando as coisas para poder entender. Vamos fazer um jeito que imprima isso legal para eu poder ver e entender realmente que produto é, descrição e tudo mais. Veja, gente, isso é importantíssimo. É evolutivo o conhecimento. Eu não sabia da tabela, eu não sabia o que tinha dentro, eu só sabia que a venda era 5. Então eu fui na tabela vendas, vi dentro da tabela vendas, eu tenho o ID do cliente. Cruza com a tabela cliente. É o Gabriel. Mas eu tenho o ID do vendedor. É tal. Foi o Ricardo. Mas quais são os produtos que eu tenho? Aqui eu tenho uma tabela itens venda. Olha, ela cruza com a minha tabela de vendas. Então, se eu informar para ele que o meu ID é 5, o ID da minha venda é 5, ele já vai trazer somente as coisas que eu comprei. Vamos fazer isso então. E por isso eu estou deixando dessa forma para vocês, para que seja evolutivo o pensamento de vocês de como descobrir as coisas, né? É de propósito isso. E depois eu vou colar isso para vocês verem também. Descobrir quais são os itens de venda. Então agora eu sei que ali tem um campo que é o ID venda. E o ID venda eu sei, porque eu já tinha visto antes que era o 5. Então ID venda igual a 5. Se eu consultar, ele traz para mim, ID vendas, no column, ID vendas in where clause. Não é ID vendas, é ID venda. Beleza, então ele trouxe lá, legal. A venda 5 tem 2 itens, conforme eu tinha falado. Então ele procurou pela coluna ID vendas dentro da minha tabela itens venda. Mas agora eu queria saber que produtos são esses, eu não tenho a mínima ideia. É a mesma coisa, mesmo jeito de resolver da forma que a gente resolveu quem era o cliente, quem era o vendedor. Vamos fazer de volta então. Select, só que agora eu vou fazer de forma indentada, asterisco. From itens venda, eu vou chamar de I, só para me ajudar.
Opa! E where ID venda é igual a 5. Escrevi a mesma coisa, indentado, para eu poder trabalhar melhor e botar as coisas no meio que faltam. Então, a primeira coisa que a gente sabe que tem que fazer são os relacionamentos. Então, o que é filtro, isso é filtro. ID venda igual a 5 é filtro. Nome, like, Sidney é filtro. Agora eu preciso gerar os relacionamentos, que eu estou gerando os relacionamentos dentro da cláusula where. Depois nós vamos fazer de uma outra forma, e daí é um outro conjunto de carries que nós vamos ver para frente. Então vamos lá. Where. Where o quê? Eu quero que, eu sei que itens venda cruza com venda. E eu sei que itens venda cruza com produto. Então eu preciso cruzar ela com produto. Então ela vem de itens venda, vírgula, produtos, que eu vou chamar P. Então eu sei que I ponto, o campo ID do produto do meu itens produto tem que ser igual ao meu ID do produto da tabela produto. Os IDs têm que se cruzar. Beleza. And o quê? E o meu produto é o número, e a minha venda é o número 5. Clicando aqui, isso é, executando, ele trouxe para mim lá, ó, que meu item 7 e 8, da minha venda 5, meu produto 1 e 3, a minha quantidade 1, meu preço unitário, esses valores aqui. Veja que essa parte é a primeira tabela. É essa tabela aqui, ó. Ele trouxe tudo aqui, eu não mandei asterisco, ele trouxe aqui. Agora veja que eu tenho lá, ID do produto, daqui para frente é a minha outra tabela. E toda vez que eu fizer select asterisco, será assim. Ele vai me trazer todos os dados de uma tabela, depois todos os dados da segunda tabela, da terceira, da quarta e assim por diante. Aí o meu produto é o notebook, um teclado, preço, e ainda me trouxe quanto eu tenho em estoque. Ah, mas assim está muito ruim de ver. Vamos dar uma melhorada nesse cara aí? Vamos dar uma melhorada. O que eu quero ver dos meus itens vendidos? Eu preciso saber o código do item? É legal, né? Tipo, a referência dele e tal. CD item a código. Código do produto, né? Legal. O que mais que eu preciso saber? O ID da venda? Não, o ID da venda está travado no meu filtro, então eu não preciso informar o ID da venda. ID do produto é legal informar, então vamos informar ID produto. Esse aqui vai ser não, esse código aqui não. Esse código nós vamos chamar de outra coisa. Nós vamos chamar de... Ou, na verdade, eu nem preciso, porque isso aqui não vai me trazer nada. Isso aí é o número da linha. Número da linha dentro do item de venda. Na verdade, o que me vale mesmo é o código do produto. Aqui que eu tenho o código de barras, ou seja lá, como você guarda o teu produto dentro da tua empresa. É aqui que eu vou ter que trazer, esse cara que eu tenho que trazer. Esse é o código do produto. Só que aqui eu tenho um problema, gente. Vocês lembram da ambiguidade? Aqui eu tenho ID produto, aqui eu tenho ID produto. Isso é, essa parte para cá está em uma tabela, essa parte para lá está em outra tabela. Só que o nome dos campos são iguais. Então eu tenho que definir de qual campo eu quero. Os dois são iguais, tanto faz um ou outro, não faz a menor diferença. Então eu vou botar o I. Ele vai trazer dessa tabela aqui, essa linha, não essa, mas são iguais, tá? Fique claro isso. Beleza, eu vou trazer o ID do produto, eu vou trazer
o nome do produto. Aqui eu vou colocar descrição. Eu vou trazer nome do produto, o que mais que eu preciso trazer do produto? Preço unitário. Isso aqui está na tabela de itens. Então, I ponto preço unitário. Então, unitário. Na tabela também de itens de venda, eu tenho aqui quanto ele comprou. Quantidade. Quanto ele comprou. Com isso aqui, eu já teria uma consulta que já me traz qual o produto, código do produto, código de barras, aqui a gente está trabalhando, a descrição do produto, o custo unitário e a quantidade. Caramba, ficou feio assim, né? Vamos trocar essa quantidade aqui, ó, por QTDD. Aí a gente começa a deixar padronizada a forma de escrever. Tá, mas olha que interessante, eu não sei o quanto ele pagou real. Porque eu poderia ter um produto aqui e ele ter comprado 10 desse produto. Se isso tivesse acontecido, ele não tinha pago R$350, e sim 3.500 nesse conjunto de produtos. Então a gente pode fazer o banco operar isso para nós. E como eu faço isso? É matemática, como na programação. Eu posso colocar I ponto preço unitário vezes I ponto quantidade. E chamar isso aqui de pago, por exemplo. Se eu rodar isso agora, obviamente, ele não está fazendo nenhuma alteração, por quê? Porque aqui é tudo multiplicado por 1. Vamos alterar essa base. Vamos alterar essa base e colocar que ele comprou mais que 1. Vamos pegar aqui em cima. Vendas, itens, vendas 5. Vamos ver se eu consigo alterar por aqui já. Consigo. Eu vou dizer que ele comprou 5 teclados. Tá? Ele comprou 5 teclados. Vamos ver se ele alterou aqui, porque nem sempre ele altera dessa forma. Não, ele não alterou. Cadê o botãozinho que faz isso? Ah, tá aqui, ó. Tá bem no cantinho, que eu tô com a tela grande, né? Vamos lá, então. Deixa eu só diminuir a tela aqui para eu poder enxergar tudo. Só para a gente fazer essa alteração. Então, ó, beleza. Cliquei, disse lá que ele alterou lá para 5. Ele comprou 5 teclados. Vou mandar aplicar essa alteração no banco. Claro que quando a gente está trabalhando com o sistema não é tão complicado assim. Você simplesmente dá um comando, mas eu não quero entrar nesse comando agora, porque vocês ainda não viram ele. Então, bora lá. Vamos voltar lá para a nossa carry, que é essa aqui. Então, eu estava tentando fazer toda essa multiplicação aqui. Olha lá. Agora ele já me entrega o valor que ele pagou nos 5 teclados. Por quê? Porque eu multipliquei o preço unitário pela quantidade. Então, ele pagou esse valor. Pode falar, José. Essa aula vai até 11. Pelo horário é 11h55. Normalmente é 11h45. Tá. Tranquilo até aí? Todo mundo de boa? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tô de boa? Dá um positivo aí se está todo mundo beleza. Como acabou a aula? Ainda são 11h43, não é 11h55?
Aí acaba 45. Tá bom. Vamos terminar aqui então. Aproveitem aí. Eu vou copiar isso tudo aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui. Eu vou colar aí para vocês no chat da aula, para quem quiser fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aí para dentro das anotações de vocês. Depois eu vou subir isso lá no Classroom. Beleza? Pessoal, então, para quem sai 45, podem sair. Quem fica até 55, né, até 50, a gente toca mais um pouquinho aí e faz mais umas alterações. Tranquilo? Vamos lá então, vamos continuar. Só tem 2 pessoas? Sai todo mundo agora nesse horário? Bom, beleza então. Então, pelo jeito, sai todo mundo mesmo no horário de 11h45. É isso aí. Finalizando a aula, então. Beleza, obrigado pela aula. Eu vou publicar esse material todo aí para vocês lá no Classroom. E é isso aí. Bye, bye. Até a próxima.